Fala, galera do Peleja! E hoje o Fora do Eixo não é sobre uma equipe, né, Murilo? Não é sobre um clube. É sobre uma seleção. Acho que tá meio que na cara que seleção que exatamente. É. Aliás, com essas camisas bonitas da Atrox, muita gente pergunta pra gente onde a gente encontra da onde estão essas camisas e tal que vocês têm, que vocês compram. Do cenário também, né? A gente até colocou uma do Japão ali, porque o Japão disputou a Copa América como convidado. Mas é isso, o episódio é sobre o Uruguai. Se você não é inscrito no Peleja, já se inscreva agora, siga as nossas redes sociais. Pode rodar a vinheta. No exato ano de 1900, a AUF, Associação Uruguaia de Futebol, nascia e dava à luz também a seleção uruguaia. Sim. E quem conhece um pouquinho de futebol sabe que a seleção uruguaia não é qualquer uma, né? A chamada Seleção Celeste ela tem importância no futebol desde a sua origem. E a gente vai perceber nesse episódio que tem muito título aí que mostra o porquê, né? E fora toda a mística que tem, todo o lance da raça uruguaia, né? Quando entra em campo. Vai pensar numa raça. É a seleção mais raçuda, garra, né? Entre ídolos e lendas que usaram a camisa azul, os títulos também surgiram desde o seu início e colocaram esse país que é um pouquinho maior que o estado do Ceará como um dos mais vitoriosos do mundo. Desde o seu início já dava indícios de ter muita força, principalmente na América do Sul. Tanto é que a primeira participação, a primeira edição da Copa América, em 1916, foi vencida por quem? A seleção uruguaia. E para ratificar essa força que ela tinha no continente, no ano seguinte, na Copa América do ano seguinte, que naquela época era meio que anual, ainda não ainda é meio confuso, né? Atualmente tá sendo anual, né? Tem, verdade. Tem ano que é um depois do outro, depois 5 anos, 4 anos. Pula. Então, naquele ano seguinte, ela foi bicampeã da Copa América. Sim. Pra você ter uma ideia qual a força que ela tinha, até 1930, que foi a primeira Copa do Mundo, a primeira edição da Copa do Mundo, ela já tinha conquistado 6 vezes o título da Copa América. Forte. Então era uma grande força. E até a edição de 2019, ela se mantém como a maior vencedora, a seleção mais vencedora da Copa América, com 15 títulos. Bom, e se em território sul-americano, né, a seleção uruguaia já fazia sucesso, como o Pacheco disse, as tantas Copas Américas, vencidas, era hora de, lá para 1920, 1924 mais precisamente, era hora de fazer sucesso internacionalmente, mas não só no seu próprio continente, né? Mais precisamente na Europa. O Uruguai foi jogar as Olimpíadas na França e venceu, voltou com a medalha de ouro para casa. E além dessa medalha, também ganhou o apelido que ficou histórico como a Celeste Olímpica. Mais abreviado, virou a Celeste só, né? E aí, 4 anos depois, na próxima edição de Olimpíada, também na Europa, na Holanda, o Uruguai foi novamente campeão. Então, bicampeonato olímpico, né? 2 medalhas de ouro, coisa que o Brasil, por exemplo, não tem, né? É muito Acabou difícil. De conquistar em 2016. Sim. E por conta dessa fama, desse sucesso mundial que a seleção uruguaia estava ganhando, graças às Olimpíadas, a primeira Copa do Mundo foi decidido, né, pela FIFA que seria em território uruguaio. E a seleção da casa não deu muita chance para os rivais, não, né? Foi campeão de forma incontestada e na grande final bateu a Argentina por 4-2. A Argentina, aliás, que é uma rival histórica do Uruguai, né? Muita gente fala da rivalidade Brasil e Argentina, mas Argentina e Uruguai pega fogo. Sim. A gente tem grandes duelos na história e dentro de campo é sempre bem quente o jogo, né? Muitos cartões, muitas faltas, são 2 times que... Vizinhos que não se bicam muito bem. Campeã do mundo, então, né, a seleção uruguaia se estabelecia como a principal potência sul-americana. É claro que nos anos seguintes, Argentina, Brasil venceram Copa América, venceram Copas do Mundo, né? E aí começaram a se aproximar e até passar o Uruguai como potências mundiais no futebol. Mas antes do Brasil conquistar tudo isso, né, Copa América, Copa do Mundo, era uma seleção que não era uma das favoritas num torneio internacional, mas estava jogando até que bem em gramados sul-americanos. E aí a FIFA definiu que o Brasil seria a sede do Mundial de 1950, que seria o primeiro Mundial depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foram 12 anos sem Copa do Mundo, e ela voltaria para ser no Brasil.
O Uruguai foi até o Brasil, mas não era considerado uma das seleções principais ou uma das favoritas para se vencer, porque aquela geração de ouro já tinha passado. Então já era uma galera mais nova que não tinha conquistado tanta coisa assim. Na primeira fase, porém, o Uruguai já mostrou que veio forte, tanto que aplicou uma goleada de 8-0 na Bolívia. Para você que acha que o 7-1 foi a maior goleada de uma Copa em território brasileiro, não. Já teve um 8-0 numa Copa do Mundo no Brasil, que foi no Uruguai, foi pelo Uruguai na Bolívia. E aí depois, na segunda fase, ou nas fases seguintes, o Uruguai foi avançando e chegou no quadrangular final. Naquela época, né? O regulamento era diferente, tinha um quadrangular final, e tanto que a vitória valia 2 pontos, né? Empate 1, isso. Empate 1 ponto. E aí o Brasil estava o melhor time. Venceu 2 jogos. Exatamente. O Uruguai, no final, precisava vencer o Brasil para ser campeão, e o Brasil só com empate já era campeão. E aí tem uma coisa que você já deve ter ouvido na sua vida, que é o maracanaço, né? Tem várias histórias sobre como as pessoas ficaram decepcionadas naquele estádio, como o Brasil estava acreditando. Inclusive tem uma historinha fictícia, mas muito bem contada pelo Vinícius Neves Mariano, que é sobre 2 caras que se encontram no fosso do Maracanã naquele dia. Naquela partida. E é muito legal, é muito divertido, os diálogos são muito bons. A gente tem até o livro que o Vinícius chegou a mandar pra gente. Inclusive, se você quiser esse livro, troca uma ideia com o Vinícius, manda pra ele no perfil e pergunta como que você pode conseguir próximo da sua cidade. A gente vai deixar aqui embaixo o perfil dele, né? É só você ler aqui no... Boa. Bom, no jogo o Brasil chegou a abrir 1-0. E aí aquele clima de campeão, né? Porque abriu 1-0. Vamos dizer que o Uruguai empatasse, o Brasil ainda ia ser campeão, mas o Uruguai conseguiu virar o jogo. Numa bola cruzada ali, um chute de lado ali, na verdade. O segundo gol foi feito pelo Didia, que ficou tido como o eterno carrasco do Brasil, né? E aí tem um fator que até arrepia, antes de eu falar. O Didia morreu exatamente no dia que fazia 65 anos do Maracanaço. 65 anos que ele fez aquele gol simbólico, né? Simbólico, que deu o título pro Uruguai. E essa é tida como uma das principais conquistas, se não a principal conquista da seleção uruguaia, porque calou praticamente 200 mil pessoas no principal estádio do mundo. Tem noção disso, cara. E aí isso só viria se repetir ou se aproximar disso anos depois, né? Tanto que, tipo, a próxima semifinal de Copa do Mundo, mais longe que o Uruguai chegaria depois de 1950, seria em 1970, certo? E outra vez numa semifinal só em 2010, cara. Então olha esse espaçamento, né, de tempo. E quem estava no comando em 2010 era o maestro Oscar Tabares. No cargo de forma definitiva desde 2006, Oscar Tabares conseguiu fazer uma revolução no futebol jogado pela seleção uruguaia. Ele atualizou, né? Assim, o Uruguai ele acabou perdendo um pouco de força ao longo dos anos, né? Aquela seleção bicampeã mundial, bicampeã olímpica, né? A famosa Celeste Olímpica, ela já havia perdido um pouco do fogo, da chama de fazer grandes resultados. E de formar grandes times também, né? Times as gerações não estavam, né? Não estavam ajudando muito. Com a chegada do Oscar Tabares, tudo mudou. E se você perceber, acho que a maioria dos pelejeiros aí sabe que essa geração nova, que veio junto com os Oscar Tabares, é umas mais estreladas que a seleção teve até os dias de hoje. E protagonistas em clubes europeus, né? Verdadeiros protagonistas. Mundo afora. Além do eterno Muslera, que tá no gol até hoje na Copa América de 2019, o zagueiro Godin, um dos melhores zagueiros aí do mundo. Muito constante, exatamente. E no ataque, a dupla que todo mundo conhece na ponta da língua, né? Edson Cavani e Luis Soares, o mordedor Luizito Soares. Que parece um pouco você, inclusive. Dizem que há uma certa semelhança, ainda mais com essa camisa aqui. Comenta aí se você acha ou não. Outro também que não pode ser esquecido é o Diego Forlan, que foi o craque eleito, né, o craque da Copa do Mundo de 2010. Sim. Que é onde o Luis Soares também botou aquela mãozinha, lembra contra a Gana? Nas quartas de final ou foi na semifinal? Foi nas quartas. Foi nas quartas. Porque a semi depois foi com a Holanda, né? Isso, que aí acabou perdendo, né? Mas a seleção acabou ficando no meio do caminho, né? Se bem que uma semifinal não é bem no meio do caminho, né? No fim. Mas não chegou à final. Um ano depois da Copa América, lá na Argentina, ela conseguiu conquistar um título novamente. Algo que não havia acontecido há 16 anos. Então eram 16 anos desde a última conquista de uma Copa América. E desde aquela conquista,
Oscar Tabares se tornou o maestro Oscar Tabares. Só que a partir de 2016 a situação mudou um pouco. O técnico ele foi diagnosticado de uma doença autoimune chamada Síndrome de Guillain-Barré, que afeta o sistema nervoso, causando fraqueza muscular e até paralisia. É por isso que ele anda com a bengalinha, né? Exatamente, por isso que agora, com o passar dos anos, vai piorando a situação e ele tem que acabar até usando, exatamente como o Murilo falou, muletas para ir até o campo. Na hora de ficar ali no banco de reservas, Sim. ele pede uma cadeira especial para ficar um pouco mais perto do gramado, para poder falar com seus comandados, né? Até mesmo quem vai passar as instruções lá no campo é o seu auxiliar, né? Ele já não pode mais ficar indo tanto, mas ele não para. Sim. A dedicação dele, o esforço dele é aclamado por todo o Uruguai e até pelo mundo. Ele é muito conceituado no mundo. Ele é tido como um mestre ali pros jogadores, Exatamente. né? Um sábio, né? Todo jogador fala muito bem dele e até os treinadores. Já tem caso até do Juan Carlos Osório, lembra o treinador de São Paulo lá? Ligou pro Tabares pra eles terem 3 dias só falando sobre futebol. E ele disse que ele nunca conheceu um cara tão incrível quanto o maestro. Uma coisa que deixa preocupada a seleção inteira do Uruguai e o próprio país é que em 2022, na Copa do Mundo do Catar, será o fim de seu contrato, o fim do contrato do Oscar Tabares. E não tem uma renovação. Ninguém sabe ainda quem vai tomar o lugar dele, porque ninguém foi preparado. Sim. E junto à sua saída, né, ao término do contrato, a seleção que tá com ele, a geração que tá com ele também tá chegando a um fim, né? Tá envelhecendo. Então, 2022 traz muitas dúvidas para a seleção uruguaia. O título da Copa América não veio em 2019, né? Mas tem uma intenção de renovação, né? Tem alguns jogadores já. Sim, jogadores como Bentancur mesmo, Maximiliano Lopes também, atacante. O Arrascaeta. O próprio Arrascaeta, né? Dizer, que a torcida do Flamengo conhece aí. Do Cruzeiro, principalmente, também. Né? O que a gente tem certeza é que a torcida do Uruguaia com certeza vai continuar vibrando e muito. Como é que é o apelido deles mesmo? Los Charruas. Atención, la medalla para el mejor jugador del mundo, Diego Forlán. Y ahora, no es la mano de Dios, Luis Suárez. E é isso, galera. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir. E a gente se vê na próxima edição. Comenta aí se ele parece ou não o Soares. Falou. Falou, galera.